Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de uma planilha financeira para quê? Para controlar, fazer a gestão financeira do seu negócio. Muita gente usa sistemas complexos, às vezes usam planilhas que não conseguem muito bem entender. Então, ao longo dos anos, a gente projetou uma planilha e ela tinha que ser muito simples para o uso no dia a dia, para você não gastar muito tempo preenchendo as informações e você tinha que conseguir enxergar um período maior. Ou seja, nessa planilha você vai conseguir ver os meses e o ano. Vai te dar total por mês, total por ano, onde você está gastando mais, onde você está ganhando mais. Então é uma planilha muito simples que a gente aqui da CM desenvolveu e a gente vai compartilhar ela hoje com vocês. Bom, vamos lá para a tela para a gente entender como é que funciona essa planilha. E aqui a gente tem os acontecimentos, né? Lucro do mês de inflação, explico daqui a pouco, meta, recebimentos e pagamentos. Aqui a gente tem os meses, então cada coluna são os meses, e aqui o total do ano. A gente vai explicar isso tudo. Vamos começar em recebimento? Toda vez que tiver cor na linha, a gente não mexe. Ela é uma linha totalizadora. Então a gente começa sempre aqui com recebimentos. Ah, Leandro, onde que a gente edita? A gente edita sempre aqui. Então essas linhas em branco são editáveis. Ok? Recebimentos tem três contas sintéticas que são muito importantes. A primeira, clientes em dia. Você soma o total do mês do seu cliente, dos seus clientes, na verdade, e coloca aqui o total. Você não precisa colocar, definir qual cliente pagou, qual ainda não pagou, ou quais são os que pagaram dentro deste mês. Isso você faz num controle separado, via sistema, enfim. Fica a seu critério. Aqui a gente vai trabalhar com contas sintéticas. Qual o intuito dessa planilha? A gente conseguir visualizar de uma forma muito prática, em uma página só, meses e o total do ano. Então, clientes em dia, você coloca aqui o total recebido no mês dos seus clientes. A gente costuma usar a conta também atrasados, que você consegue medir a inadimplência do mês, quanto que tá entrando de inadimplência aqui no mês, na conta atrasados. E outros, porque todo negócio tem outras receitas. Geralmente, outros negócios, outras receitas, né? Sempre o negócio vai ter às vezes um aluguel, às vezes um recebimento de rendimentos financeiros, né? Às vezes a empresa trabalha com rendimentos financeiros e aí coloca-se aqui nesse outros aqui, ok? Se você tiver mais algum recebimento, você coloca aqui nessa linha. Obviamente ela vai totalizar aqui. Então se você olhar aqui, a gente está somando esses daqui, ok? Recebimentos, fica aqui, ok. Vamos aos pagamentos, vejam como é simples. Essa linha também a gente não mexe, não vamos editar essa linha. E aqui a gente também coloca o total. Retirada do sócio 1, retirada do sócio 2, aluguel. Aqui eu coloquei as principais contas que a gente tem. Condomínio, despesas bancárias, taxa de fiscalização e funcionamento anual. Muita gente, quando faz o controle financeiro, esquece dessa taxa. Certificado digital tem que ser renovado anualmente. Energia elétrica, INSS, GPS, aqui a gente coloca materiais de expediente, alimentação, consumo e outros que podem ter dentro do seu negócio. Internet e telefonia. Simples Nacional, IPTU e taxa de incêndio. Basicamente, todo negócio tem que ter por padrão essas contas. Claro que depende de cada negócio. Se o negócio tem mais contas, você vai colocando aqui, ok? Mas basicamente é essa. Põe só o total. Exemplo, despesas bancárias. Você põe tudo que teve de despesa bancária no mês aqui. Não precisa discriminar tudo. Ah, foi geração de boleto, foi taxa em conta. Não, coloca tudo dentro de uma conta sintética, que chamamos assim, ok? Ok, nós vamos ter recebimento e pagamentos. Aqui a gente tem o lucro do mês, então esse lucro é o resultado entre as duas contas. Então com isso, olha que interessante, a gente consegue ver quanto entrou na empresa, quanto saiu na empresa e quando ela deu de lucro. Detalhe importantíssimo, a retirada do sócio está aqui. Uma coisa que funciona muito bem, o sócio tem que definir quanto de salário ele recebe na empresa. Geralmente algumas empresas trabalham de forma errada, fazendo o seguinte: o lucro aqui é o salário do sócio. Não, esse é o lucro da empresa. Às vezes a gente vê pessoas drenando muito a empresa, enfraquecendo a empresa para fortalecer os sócios. Isso é um erro clássico brasileiro. E com isso, ao longo do tempo, você não consegue criar corpo dentro da sua empresa. A empresa é muito mais rentável que um sócio. Então, sócios, vocês têm que definir salários, que a gente chama de retirada, né? Sócio não recebe salário, recebe retirada, ok? E aqui é o lucro do mês. Claro, chegou lá no final do ano, é a nossa sugestão, juntou um valor considerável no final do ano, ok, agora vamos fazer distribuição de lucro aos sócios. Aí é outro cenário, beleza?
Lucro do mês, inflação. Eu sempre repito esse valor aqui. Por que eu faço isso? Existe um erro muito clássico na gestão financeira, quando você olha ao longo dos anos o lucro de uma empresa, tendencialmente ele está subindo. Por quê? Porque o pessoal não faz o reajuste de inflação. Ou seja, cada ano que passa, o dinheiro perde valor. Se a gente pensar no real, ele perdeu o valor ao longo dos anos. Com isso, o mesmo, vamos ser práticos, os mesmos R$ 100 que comprava produtos há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, não compram os mesmos produtos hoje. Porém, quando você olha o gráfico de uma empresa, no lucro está sempre subindo. Ah, Leandro, como é que se faz? Você tem que fazer o reajuste de inflação. Né? Estamos em 2020, 14 mil em 2020 aqui no exemplo, ele tem um poder aquisitivo relativo. Porque se você pensar no dinheiro, ele é apenas um número. Ele não tem tanto sentido assim. O dinheiro só faz sentido quando a gente consegue entender o seu referencial. Ele é uma moeda de troca entre bens e serviços. Então, R$ 14.000 daqui 20 anos não serão R$ 14.000. Então, se eu quero saber, na realidade, vamos supor que seja 6 de 2040. Eu tenho que pegar o meu valor lá atrás e corrigi-lo pela inflação de todos os anos. Aí eu vou conseguir comparar um mês ao outro. Então isso é muito importante, pessoal. Fazer o reajuste de inflação sempre no lucro da empresa, para que você não tenha dados deficitários. Não adianta você comparar a sua empresa 10 anos atrás e hoje. Tecnicamente você vai dizer, eu estou crescendo, eu estou faturando mais. Nem sempre, talvez o dinheiro perdeu, com certeza o dinheiro perdeu valor ao longo do tempo, talvez sua empresa esteja no mesmo lugar. Você está tendo uma falsa impressão de crescimento. Deu para entender? Então eu sempre repito, e se um dia eu precisar comparar um mês ao outro, eu faço o mês anterior reajustado na inflação, para a gente saber realmente quanto estamos ganhando. E aqui a meta é muito importante. Quanto eu quero chegar ao meu faturamento? Aqui no exemplo, um exemplo muito simples, óbvio. Meu recebimento está em 21.700. Quanto que eu quero receber? Qual é a minha meta? Deixo sempre a meta aqui. Pode-se criar, pessoal, uma coluna, uma linha chamada faturamento. Algumas empresas gostam de usar, eu particularmente gosto. Isso aqui é a projeção do que eu vou receber no mês. Vamos pensar que a projeção fosse 21 mil. Isso aqui é o que eu já sei que eu vou. É uma projeção de faturamento. Isso aqui é o que eu imagino receber, ok? Isso aqui é o que eu recebi. Isso aqui é o que eu gostaria de receber. Então, deu para entender? A gente pode deixar o faturamento até em azul, para quando vocês receberem esse modelo, já está mais fácil para a gente entender. Como é que você faz projeção de faturamento? Tem centenas de formas de serem feitas. A mais simples pega seus 12 últimos meses, faz a média. Você vai entender quanto que sua empresa gera por mês, ok? E aqui tem um recebimento, que é de fato o que entrou no caixa da empresa. Bom, basicamente, esta é a planilha de controle financeiro. Por que eu gosto muito dela? Porque aqui vão sendo criados os meses. Aqui nós vamos criando os meses e depois fica de fácil visualização. Comparar um mês ao outro, ele está numa coluna do lado, eu não preciso mudar a página, eu não preciso ter infinitos relatórios para me mostrar o que está acontecendo na minha empresa. De forma prática eu consigo ver. E o total do ano. Por que o total do ano é importante? Porque existem contas que só existem uma vez no mês. Exemplo, seguro. Você paga uma vez ao mês, às vezes à vista. Então, se você compara, no mês 6 eu paguei um seguro, no 7 não paguei. No total, o mês 6 ele é mais caro, por exemplo. Ok? Aí, quando você compara um mês com o outro, dentro do mesmo ano, pode incorrer nisso. Então, qual que é o ideal? A primeira comparação básica, obviamente, é um mês ao outro, para você entender o crescimento linear. A comparação mais assertiva é um mês com outro mês. Então, você pega 6 de 2019 e compara com 6 de 2020. Aí você vai ter uma comparação mais real do desenvolvimento da sua empresa, ok? Mas o que eu gosto de fazer sempre é olhar através dos anos. Então, eu pego o total do ano, fecho com o total do outro ano. Então, eu consigo ter essa visão. Leandro, qual das três é mais importante? Nenhuma. Todas são interessantes. Tem gente que fala assim, só posso comparar 6 de 2020, exemplo, com 6 de 2019, com 6 de 2018. Não, isso é mentira. Na verdade, isso são indicadores. Indicadores para a gente lembrar
São referências matemáticas que nos dão suposições de projeções. Nenhum indicador é verdadeiro em 100%, obviamente. Mas como o próprio nome já diz, ele nos indica uma realidade. Uma tendência de realidade, perdão. Então é isso. Deu para entender? Essa nossa planilha de controle financeiro, ela é simples, sem segredos, e a gente desenvolveu ela ao longo dos anos. Diversas planilhas passaram, diversos sistemas passaram por nós aqui da CM, e a gente chegou nesse conceito